Boa noite a todos. Eu sou discípulo do profeta Caco Felipe e estou aqui para fazer mais um vídeo. Meu nome é Vivaldino de Lima e o assunto que eu vou ter hoje, nesse vídeo, é a respeito da situação religiosa que se tem hoje. As pessoas têm sido ensinadas de maneira que não há meio pelo qual eles possam ser salvos, se não conhecer essa mensagem, a qual eu quero trazer hoje. Sim, ao longo dos anos, talvez o que eu vou dizer agora é uma surpresa, mas é a realidade. Muitas pessoas, milhares de pessoas, estão sendo levadas para o túmulo sem salvação. O sistema religioso, Deus não trata com o sistema religioso. O lugar aonde as pessoas estão entrando, elas estão sendo ensinadas de maneira errada, porque foi bloqueado toda a palavra que podia salvar alguém. Sim, eles bloquearam todos os caminhos que podem conduzir uma pessoa à vida eterna. Parece surpresa isso, não é? Porém, eu vou provar a vocês que Deus desceu do trono e se fez carne, habitou entre nós pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e Deus ressuscitou no terceiro dia e aquele sacrifício da cruz ali foi para salvar toda a humanidade. Porém, a sua mensagem, a mensagem de Jesus de Nazaré, foi apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu tenho anotado aqui em Mateus 10, versículos 5 e 6, quando o próprio Jesus de Nazaré diz: Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A sua mensagem, ele está falando da sua mensagem para o povo, era o povo de Israel tão somente. Tanto é que a mulher Ciro-Fenícia, que tinha a sua filha que estava miseravelmente endemoniada, e ela veio para receber do Senhor Jesus a cura da sua filha, para que ele expulsasse aqueles demônios que estavam em sua filha, na filha dessa mulher Ciro-Fenícia, mulher cananeia, né? E então Jesus disse: Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus enviou os seus discípulos dizendo: Não entreis em cidades das nações, e nem entreis em casa dos gentios. Não se dirigisse para as nações e não entrasse na cidade dos gentios. Era para pregar somente para as almas perdidas da casa de Deus, só para judeus. Isso. A mensagem do Senhor Jesus Cristo era só para os judeus. Agora, o segundo ministério seria depois, no sacrifício da cruz do Calvário,
para perdoar os pecados, para limpar a alma arrependida dos pecados. Isso foi feito através do sacrifício na cruz, que era para todos, para toda a terra, para todos, para mim, para você, para todos nós. Quanto à sua mensagem, pregada lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, era para as almas perdidas da casa de Israel. Era só para Israel. E agora? Como que você pode ser salvo dizendo meu Salvador é Jesus de Nazaré? Não. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aquele que estava em seu Filho, Jesus de Nazaré, ele que estabeleceu esse nome para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso era naquele tempo. Depois ele enviou Pedro. E a mensagem de Pedro também confirmava o sacrifício de Jesus Cristo. Mas a palavra da vida eterna estava com quem? Estava com Pedro. Por isso, após o Senhor Jesus Cristo dar uma visão a Pedro, descendo um lençol amarrado em 4 pontas, e dentro havia toda espécie de animais imundos, e ele ouviu a voz que disse, matai e comei. Ele, de maneira alguma vou comer coisa imunda. Então ele ouviu aquela voz que disse, não tenhas por imundo aquilo que Deus santificou. Agora, Cornélio também, por sua vez, sendo ele um gentil, teve outra visão. Um anjo apareceu e disse para ele chamar Pedro, que Pedro tinha as palavras da vida eterna. Veja. E Pedro veio. Agora, então, as palavras estavam com Pedro, a palavra da vida eterna. Pedro era a luz do mundo. Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora era Pedro, a luz. Pedro era a luz. Sim. João disse, Jesus disse que João era a luz do mundo. Não disse? João, ele era a luz. Era a luz, veja. E Jesus agora, quando estava no mundo, ele dizia, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A luz está com aquele que está com a palavra. Veja, agora estava com Pedro. Pedro tinha a chave da palavra. O que ele dissesse seria confirmado no céu. O que ele abrisse seria, se ele abrisse, teria sido aberto no céu o caminho da salvação para quem quer que fosse. E o que ele quando ele o que ele fechasse seria fechado no céu também. E aí está. Então, após Pedro, quem mais veio? Pedro e os apóstolos, após Pedro e os apóstolos, né? Veio Paulo. Aí Paulo foi comissionado. Jesus chamou Paulo. No caminho de Damasco, ele ia a cavalo com uma escolta de soldados para prender os cristãos que estavam naquela cidade, naquelas cidades ao redor. E no caminho de Damasco, ele viu, que era Saulo, viu aquela luz
que veio em sua direção e ele caiu do cavalo, caiu no chão. E ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que agora vinha em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da nova aliança, o sacrifício da cruz. Agora Deus Todo-Poderoso vem com esse nome. Veja. E comissionou Paulo. Deu uma mensagem a Paulo. Basta ver que Paulo não repetiu a mensagem de Jesus Cristo. Ele não repetiu o livro de Mateus, não repetiu o livro de Marcos, Lucas, de João. Ele tinha a sua mensagem que Deus deu a ele. Assim como Jesus. Os fariseus diziam: nós cremos em Moisés. Nós cremos nos profetas. E nós cremos em Moisés. Nós temos o livro. Temos aqui o livro, né, dos profetas. Mas Jesus disse, ele também não veio para repetir o que disse os profetas. Ele disse: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Veja? E ele mudou. Ele falou a sua própria mensagem. Ele entregou a sua própria mensagem. Ora, era Deus. Ele tinha coisas novas para trazer. Deus sempre tem um depósito da sua palavra no céu e não no livro. Por isso. E os fariseus estavam ali e eles queriam se apegar com Moisés, dizendo que Moisés foi o que livrou eles da escravidão no Egito e trouxe, atravessou o Mar Vermelho, tudo bem, até ali. E foi Moisés que deu o pão do céu para o povo de Israel. Foi Moisés que livrou o povo de Israel dos amorreus, né? E do Egito também, que ele abriu o mar e eles atravessaram em seco o mar. E daí ele disse: quem foi que trouxe vocês? Quem foi que livrou vocês, que deu o pão e que abriu a rocha, que deu água para vocês no deserto? Tantas coisas que ele fez o povo lembrar. Ele disse: foi Moisés. Então, por que vocês têm que acreditar numa pessoa que apareceu aí? Qualquer um que aparece aí, vocês já vão acreditar nele? Nós cremos em Moisés, somos discípulos de Moisés. Moisés disse que não morria, que os profetas não morrem. Veja. Os profetas nunca morrem. Então, todo o povo se regozijou ali, deram glória a Deus e tudo mais, estavam felizes por ouvir aquela mensagem do Caifás lá, daquele homem. E rejeitaram Jesus. Era fácil rejeitar. Agora esse povo aqui não estavam lá. Quem sabe poderiam ter rejeitado Jesus também. Mas eles estão aqui confessando que depois de muito tempo, de muita pesquisa, aí descobriram que Jesus era verdadeiro, que ele era o Salvador, que era o profeta enviado para Israel, e assim por diante, a sua mensagem era para Israel.
Então, depois que acreditaram, era tarde. Agora o sacrifício é que valeria. Mas a mensagem agora era Paulo. Agora a mensagem era Paulo. Quem recebesse Paulo tinha que receber Paulo e aceitar Paulo. Paulo agora era o Salvador. Porque ele tinha a palavra da vida eterna. Tinha que ouvir a Paulo. Tinha que receber Paulo e ser batizado por Paulo. É assim que funcionava. Bem como Cornélio recebeu Pedro, teve que ser batizado por Pedro. Jesus não estava mais ali, mas Jesus comissiona homens e envia homens para pregar. Dá um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Por isso, eu quero dizer a vocês que hoje nós temos o profeta Cacu Filipe. Hoje temos Cacu Filipe. Esse também teve um chamamento, uma comissão e uma mensagem para entregar a toda a humanidade. No cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Esse é o tempo. É o tempo do cumprimento dessa mensagem. Eu também pensei há um tempo que Mateus 25:6 seria apenas uma... Eu entendia que era apenas, vamos dizer, uma parábola. Mas essa parábola, depois eu me dei conta que era uma profecia que se cumpre hoje no nosso dia. Mateus 25:6. O que diz em Mateus 25:6? Mas à meia-noite viu-se um clamor. Eis o noivo. Ide ao seu encontro. Está vendo? Então, e aí elas foram preparar suas lâmpadas. Umas tinham azeite, 5 tinham azeites em suas vasilhas. E puderam colocar o azeite nas lâmpadas e acender as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Ao passo que as outras não tinham azeite em suas vasilhas e pediram para as 5 que eram prudentes, né? As nécias pediram. As prudentes disseram: não podemos dar do nosso azeite porque para que não falte para nós e para vós. Então vão e comprem dos que vendem. Enquanto as 5 nécias foram comprar o azeite dos que vendiam, o noivo chegou e entrou com a noiva, com aquelas que estavam prontas, e fechou-se a porta. Quando as outras vieram, já era tarde, ficaram do lado de fora. Tá vendo? A oportunidade que Deus dá, quando a palavra vem, é urgente. As pessoas têm que acordar. Porque a igreja, eu digo, comparando com as 5 nécias, as 5 prudentes, à meia-noite, quer dizer, elas saíram às 5 para ir ao encontro do noivo, mas elas, daí, como ele demorava, elas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. E aí, esse clamor despertou elas. Mas umas ainda não estavam preparadas a recebê-lo, não estavam prontas.
Tá vendo? E agora, então, o clamor da meia-noite veio para despertar. Vamos ver se você está acordado. Acorda, amigo. Recebe essa mensagem. Recebe o mensageiro, Caco Felipe, porque ele tem essa mensagem. Ele recebeu um chamamento, uma comissão de Deus para trazer essa mensagem. Ele é a voz do clamor. Essa voz não é a noiva que vai dar que vai clamar, não. Essa voz vem, elas vão ouvir a voz. Pode ler direito aí, se você não entendeu, leia mais uma vez, leia quantas vezes quiser. Mas esse clamor, elas ouviram o clamor, não foi elas que clamaram. E esse clamor vem pelo mensageiro que veio para ordenar o clamor. Ele clamou, ele trouxe a mensagem do clamor. O clamor é uma mensagem, e essa mensagem é para os últimos dias. E essa mensagem está aqui. O clamor da meia-noite está aqui hoje. Deus passou por toda a Europa, ao longo dos 2000 anos, enviando mensageiros. Aqui eu tenho aqui os mensageiros. Então temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Martinho Lutero, João Wesley, William Branham e após William Branham, Caco Felipe. Caco Felipe está aqui. É um negro, mas ele passou por toda a Europa. Amarelo, começou lá com Paulo, a raça amarela. Depois Irineu, branco, e depois Irineu era branco. Martim, né? Columba, Lutero, Wesley. E aqui já começou a vermelha, pele vermelha. Por quê? Descendente de Cherokee. Então, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Ele veio, ele esteve em todos esses mensageiros aqui. Ele veio vindo. Essa luz, né? Essa luz. E a luz começa lá no início. Observe o sol quando nasce. Observe o sol quando nasce. O sol começa lá amarelo, vai subindo, aí bem acima já fica mais claro, mais branco. Depois, quando ele está se pondo, ele fica meio avermelhado. E é isso que aconteceu, o relâmpago. E todos os mensageiros passaram pela Europa e chegaram na América. Agora, depois daqui aonde que ele ia, estava faltando a África. Então, a África, à meia-noite, ele escolheu um negro. Veja, faz sentido ou não faz? Faz sentido, sim senhor. O relâmpago, isso é representado como o sol, né? Que quando nasce lá. Mas esse relâmpago aconteceu também. E o profeta fala disso. Eu não sei explicar agora sobre esse relâmpago, mas ele fala. Porém, é o que eu pude explicar aqui nesse momento, é essa parte. Porém, então nós podemos ver
que Deus usa profetas. Todos esses mensagens. O profeta William Branham foi do século XX, na 7ª era da igreja, que é a era de Laodiceia, que nós estamos dentro da era de Laodiceia ainda. Nós ainda estamos dentro da era de Laodiceia. A era de Laodiceia ainda tem, quer dizer, são 4 períodos. De acordo com Marcos 13:35, onde diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que virá, né, a hora em que virá o dono da casa. Se ao entardecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, ao amanhecer. Veja, William Branham veio ao entardecer. Ele mesmo disse, ao entardecer da minha mensagem. A mensagem dele era a mensagem do entardecer. Então, mas o sol se pôs e agora nós estamos na meia-noite. Profeta Caco Filipe, dentro da mesma era de Laodiceia. Não saímos da era ainda. Não há uma 8ª era. Dentro da mesma era. O mesmo 7º anjo que levantou William Branham como mensageiro, como pai da era, pode levantar quantos mensageiros for necessário. O profeta Caco Filipe diz, eu não sou o último, eu não sou o primeiro, nem o último dos profetas. Após mim virá outro. Ele diz que vem outro profeta. Vem lá para o Islã precisa de um profeta, eles acreditam em profeta, então eles vão receber um profeta. E até agora eles eles receberam um profeta falso lá. Mas como eles acreditam, Deus vai dar um profeta para eles. Profeta cristão, um profeta que virá lá para eles. Mas isso é em outra geração. Agora é a nossa vez, nós estamos aqui. É a vez de toda a terra ouvir, todas as raças, os 4 cantos da terra, todos os países do mundo, ouvir a voz desse profeta. É o maior profeta de todos os tempos. É um profeta como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como os profetas antigos, como Josué que conduziu o povo de Israel após Moisés. William Branham era a figura de Moisés, porque ele entrou no Egito. O Egito é as igrejas hoje. O Egito é as igrejas. Ele entrou no Egito para tirar o povo do Egito. Ele disse, porque o sistema religioso é só um profeta que conduz. Jesus só envia profetas. Todos que querem ser salvos têm que estar sempre ao redor de um profeta. E quando não há profeta? Quando não há profeta, eles têm que ficar esperando chegar um profeta. E se eles morrerem antes de chegar o profeta? Eles serão salvos, porque estavam esperando. É isso. Antes de Jesus chegar, antes de Jesus, do Senhor Jesus, aparecer lá, do sacrifício, tudo que haveria de vir, já tinha sido, os profetas já falavam dele, né? Isaías 61, não é? Que fala. Pois é, o próprio Jesus leu aquele Isaías, aquela parte, tomou o livro e leu, depois entregou para o sacerdote novamente e disse que leu aquilo porque aquilo falava dele. E quando ele veio, o povo que tinha morrido antes, que morreu antes de Jesus chegar, mas que estavam esperando
estavam fielmente dentro da palavra, aguardando aquele dia, e morreram, e não viram, mas foram salvos. Porque a esperança era naquele que vinha. E hoje? Hoje, então, nós cremos assim, que nós não vivemos no tempo de William Branham, mas aquelas pessoas que creram em William Branham, que viveram lá, que conheceram William Branham, saíram pregando da mesma forma, depois que William Branham morreu. Quando William Branham morreu, acabou a mensagem, já não serve, já não salva mais ninguém. Eu quero ler então agora aqui uma passagem, para vocês verem aqui o que diz. Eu tenho uma passagem de Caco Felipe aqui. Vamos eu terminar com essa mensagem aqui de Caco Felipe. Agora, antes de começar, vou ler. Eu leio. Agora, antes de começar esta pregação, eu gostaria de esclarecer que houve um tempo do entardecer. Tá vendo? Era isso que eu queria. Houve um tempo do entardecer. Quando você pegar um dia uma cassete de William Branham, você escutará edições da Luz do Entardecer. Tenho o prazer de te apresentar William Marion Branham. Ou então Zacarias 14:7 declara que haverá luz no tempo de entardecer. Que fala, o Zacarias já falava de William Branham, veja. William Branham estava nas escrituras. Marcos 13:35 revela que há 4 tempos proféticos, está vendo? Marcos 13:35, 4 tempos proféticos. O que é os 4 tempos? O entardecer, à meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Isso é dentro da mesma era. Não é a 8ª era, nem um 8º mensageiro, nem um 8º anjo. O anjo é o mesmo. O mensageiro é que... Porque até Caco Felipe já vieram quase 50 mensageiros no período de 2000 anos atrás. Não é só esses mensageiros que estão aqui, não. Esses aqui são os pais, os primeiros da era. Mas depois, nos entremeio, houve períodos de quase 900 anos. E Deus enviou dentro desses 900 anos muitos mensageiros. Então, quase 50 mensageiros foram manifestados na terra, que Deus levantou na terra e trouxeram para conduzir o povo. São eles os que comissionam pastores, são eles que ungem os pastores. Não, são eles que... O pastor é outra coisa, desculpa. São os profetas, são os que ordena o sacerdócio. Daí começa com os apóstolos, os evangelistas, os doutores, os profetas locais, né? Profeta local. E daí esses 4 ministérios é que escolhe um pastor para conduzir uma congregação. Mas são 4 ministérios, na verdade é 4 ministérios, não é 5 ministérios. O profeta explica isso. Tá, mas daí... Então, por isso é que eu estou falando dos profetas, porque é os profetas que conduzem tudo. Deus não fará nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7 está escrito isso. Deus nunca mudou isso. Deus nunca mudou isso. Você que se levantou como pastor aí, se autoproclamou, lendo a Bíblia ali, dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Você não foi enviado por Jesus Cristo. Jesus Cristo enviou os apóstolos lá, há 2000 anos atrás. Agora tem que ter um profeta na terra para comissionar você, se você quiser mesmo trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus
consiste em receber aquele que ele envia. Aí você pode iniciar a obra de Deus. Jesus falou isso em João 6, 28 e 29, está escrito isso. Então, por isso é que nenhuma alma foi salva, porque esses pregadores aí nunca foram comissionados por Deus. Deus nunca chamou ninguém deles. Quem foi que estabeleceu vocês? Essa é a pergunta. Quem foi que estabeleceu vocês como pastores e como missionários e como apóstolos e tudo mais? Qual foi o profeta? Você é cristão? Qual é o seu profeta? O meu profeta é Caco Felipe, hoje. Né? Amanhã eu não estou aqui. Eu tenho que receber o profeta do meu dia. Porque ele tem a mensagem, ele tem a palavra da vida eterna. A palavra da salvação está com ele. É isso a diferença. Qual é a mensagem que você, pastor aí, de igrejas, qual é a mensagem que você tem para hoje? Para nossa geração. Deus dá uma mensagem em cada geração. E essa mensagem, ela traz todos os preceitos, todas aquelas coisas para aquela geração. É diferente do que vocês estão pregando por aí nessas igrejas. É muito diferente. Então aqui, vou continuar lendo. Edição Luz do Entardecer, William Branham. William Branham. Ou então Zacarias 14:7 declara que haverá luz no tempo do entardecer, que seria William Branham. Marcos 13:35 fala dos 4 períodos, né? Entardecer, meia-noite, cantar o galo e pela manhã. E o tempo do entardecer, o tempo da meia-noite, o cantar o galo e amanhã com a Ásia, nações árabes. O cantar do galo e pela manhã com a Ásia e as nações árabes. Veja. Ásia e as nações árabes. Isto é a Bíblia. A Bíblia diz e a congregação diz amém. Tomemos agora o tempo de Mateus 25:6. O texto de Mateus 25:6, perdão. Leio isso. Ora, demorando o noivo, elas cansaram-se todos e adormeceram, mas no meio da noite houve um clamor. Eis o noivo, idem ao seu encontro. Não é nós clamamos, mas houve um clamor soou. Eu gosto da palavra soou, como em Josué 6, mas houve um clamor. É inteiramente correto. Saiba que a hora tem chegado, quando as igrejas e as jurisdições da terra vão unir os seus esforços em conjunto contra os santos. Isso já aconteceu no passado, não foi? Já aconteceu no passado, já perseguiram todos aqueles que se levantaram com a palavra original de Deus, foram perseguidos, mortos, né? Foram mortos. Mas antes disso, de acordo com Apocalipse 12:14, Deus dará as 2 asas para as pequenas águias que somos. Glória a Deus. Mas tudo começou com Mateus 25:6. Um poderoso clamor fez-se ouvir e a voz do clamor foi tão poderosa que, em 1 Tessalonicenses 4:16, o apóstolo Paulo comparou com aquele que deu um arcanjo. Vocês vê? Como aquela voz de um arcanjo. Vocês vê? Essa voz foi tão poderosa que sacudiu a terra. E todas as virgens dormentes acordaram. Esse é o clamor. Esse é o clamor. Vocês vê? Diz o profeta. E foi mais poderoso de qualquer estrondo de trovão. O clamor foi tão alto que eles ouviram a voz de muito distante dentre os batistas, que eles escutaram, dentre os branamistas, eles escutaram, dentre os pentecostais, escutaram, eles escutaram, dentre as igrejas evangélicas em missão e ministério, eles escutaram.
nos Estados Unidos, que eles escutaram, no Canadá, eles escutaram, no Peru, eles escutaram, na Irlanda, eles escutaram, no Congo, Kinshasa, escutaram na Ásia, e a voz clamou, dizendo: Eis o noivo, idem ao seu encontro. A congregação diz amém. E o espírito de Elias, o espírito de João Batista, disse: Eis o Cordeiro de Deus, porque ele veio para a redenção, o sacrifício. E por um tempo João Batista foi o sumo sacerdote. Deus foi o Cordeiro do sacrifício. Você sabe? Foi isso. Deus foi o Cordeiro do sacrifício, o próprio Deus, Ele mesmo. Ele desceu do trono da glória, se esvaziou e assumiu a forma de filho, obedecendo ao Pai, que é o Espírito. E depois ele voltou ao seu estado de espírito e tomou outros corpos, né? Pedro, os apóstolos, Paulo, Irineu, Martim, Columba e veio vindo. Até nós hoje, Caco Felipe. Amém. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Você toma uma decisão. Pesquise as escrituras. Veja que Deus tem hoje uma mensagem. E Deus nunca deixou a terra, nunca deixou seus filhos sem um profeta mensageiro. Amém. E aquele que recebeu um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E qual é o galardão do profeta? É a tua salvação. Essa mensagem aqui é para restituição. Restituição. Essa mensagem, ela traz toda a pureza para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela será purificada, branqueada, restituída totalmente, né? Santificada, branqueada, refinada. Glória a Deus. É tudo isso. Essa é a mensagem. Assim, eu quero entregar essa mensagem e para os filhos e filhas de Deus, todos aqueles que quiserem tomar uma posição e aceitar essa mensagem, eles estarão no lote do mensageiro desta geração. E essa mensagem foi profetizada pelo Senhor Jesus Cristo, que o Filho do Homem estaria aqui. Amém.